Passo 8 da implementação completa da LGPD, verificar a existência de transferência internacional de dados nas empresas. Eu sou a Paty Scalco e esse é o canal que descomplica o direito para você. Antes da gente começar a verificar essa questão de se há transferência internacional de dados ou não, uma simples pergunta. A sua empresa conversa com clientes através de aplicativo como o WhatsApp? O backup ou armazenamento dos dados é feito em nuvem? Possui um sistema de gerenciamento interno online? Se a sua resposta foi sim para uma ou para todas as perguntas que eu fiz anteriormente, então a sua empresa sim realiza transferência internacional de dados. E isso vai ser verificado justamente no passo 8, porque algumas medidas precisarão ser tomadas para que a sua empresa esteja de acordo com a LGPD neste quesito. Uma das dúvidas que surgiu foi justamente essa. Com a LGPD em vigor, como é que fica a questão da transferência internacional? É proibida? Não é proibida? Em que casos é possível? Há mecanismos que precisam ser adotados para que continue sendo possível? E sim, é possível realizar a transferência internacional de dados, sim. No artigo 33, a LGPD elenca quais são as hipóteses em que isso poderá acontecer. Uma das hipóteses que a gente verifica é que a base, onde os dados são armazenados, ou seja, o banco de dados físico, ele esteja localizado em países que também possuam uma legislação sobre proteção de dados. Por isso que eu comento em vários vídeos, eu já comentei aqui no canal, que a LGPD não foi algo inventado no Brasil, muito pelo contrário. O Brasil é um dos países que está bem atrasado nessa questão de proteção de dados quando a gente vai analisar a questão dos países da Europa, até mesmo em relação aqui à América Latina. Chile, Argentina já possuem legislação sobre privacidade há bastante tempo. Então era uma exigência internacional, podemos se dizer assim, para que o Brasil continuasse realizando negociações e que isso não impactasse na economia. Afinal, países fazem negócios com outros que possuem legislação de privacidade. Um outro ponto bem interessante que também está no artigo 33 da LGPD é justamente a questão de que o controlador, ele precisa em caso de transferência internacional de dados, ele precisa inserir em contrato, quais são os dados que estão sendo feitas a transferência internacional, quais são as medidas que o controlador está adotando para a segurança desses dados. Então vai se verificar se for uma nuvem, por exemplo, ou se for um sistema, se esse sistema está de acordo com a LGPD, se ele possui certificado, ou seja, se foi projetado justamente para estar de acordo, se a base do servidor é justamente está em um desses países que possuem legislação de privacidade, que foi o item anterior que eu comentei. Então aqui o controlador ele tem bastante responsabilidade. O que eu vejo na prática, conversando com algumas empresas e falando bastante sobre a LGPD, que eu já venho conversando tanto aqui no canal e divulgando esse assunto há mais de um ano, antes mesmo da lei entrar em vigor, é que muitas empresas acham que, eu não preciso me preocupar com a LGPD. Todos os meus dados eu coloco num sistema. Então eu não tenho responsabilidade. Nesse caso, eu diria que era melhor ter algo interno do que colocar no sistema e achar que não possui responsabilidade, justamente pelo exposto anteriormente. O controlador vai precisar especificar no contrato e a responsabilidade é total, direta do controlador, ou seja, da empresa que coleta os dados e utiliza um sistema ou uma nuvem, enfim, algum programa que é online e que armazena esses dados. Esse é um ponto importante de ser observado no seguinte sentido. Se você que está acompanhando esse vídeo está com dúvidas sobre controlador, operador, eu sugiro você voltar e assistir o passo 6, em que eu explico a diferença e quais são as responsabilidades de cada um. Bom, mas voltando aqui então à responsabilidade do controlador quando se está diante de uma transferência internacional de dados, é justamente essa. Se o controlador ele está implementando a LGPD ou está iniciando um processo de adequação, ele vai
automaticamente buscar programas, softwares que também já estejam oferecendo esse tipo de proteção. Afinal, ele está investindo dinheiro e não vai correr o risco de levar a alguma penalidade ou de ter os dados expostos ou de qualquer incidente possa acontecer fazendo negócios com outras empresas que não estejam de acordo com a LGPD. Por isso que eu comentei também em outros vídeos e reafirmo várias vezes que a LGPD vai ser um diferencial competitivo. Justamente por isso, porque assim como o Brasil, para conseguir negociar com outros países, se teve que implementar uma lei de proteção de dados, a mesma coisa vai acontecer internamente. Empresas vão fazer negócios com outras que possuem a adequação à LGPD. Isso é possível verificar através de grandes empresas hoje, como Amazon, Google, enfim, que já estão, o próprio YouTube, WhatsApp, por exemplo, que estão constantemente atualizando as suas políticas de privacidade e se adequando à LGPD. Justamente por isso, porque se não fizerem, vão perder clientes ao não implementar tal solução, não conceder tal garantia. Então, o passo 8 da implementação da LGPD é justamente esse: verificar se a empresa realiza transferência internacional de dados, caso sim, quais hipóteses, encaixar no artigo de lei para que possa haver essa transferência, especificar em contrato e verificar se com as empresas que atualmente está se relacionando, fornecedores, enfim, com quem está operando os seus dados, se eles também estão de acordo com a LGPD ou em caso negativo, verificar quais medidas podem ser adotadas para diminuir o risco. Bom, essa é a etapa 8 da implementação da LGPD. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, compartilhar esse vídeo e até o passo